Boa tarde a todos. Eu sou o professor Jonathan, professor de História. Semana passada eu iniciei uma série de vídeos para auxiliar e ajudar os alunos de terceiro ano do ensino médio a superarem e se tranquilizarem em relação aos conteúdos de terceiro ano, né? Na disciplina de História. Eu sei que a gente vive um momento muito peculiar, né? Muito angustiante, muito difícil, né? Então eu espero retribuir fazendo comentários introdutórios sobre conteúdos do primeiro ano. Semana passada falamos sobre a Belle Époque, né? Momento de apogeu tecnológico e científico do final do século XIX na Europa, né? E hoje a gente vai entrar num conteúdo que tem muitas relações com a Belle Époque, que é a Primeira Guerra Mundial, né? É um momento em que toda a tecnologia, todos os desenvolvimentos científicos estabelecidos e erigidos no final do século XIX na Belle Époque começam a ter um fim e uma utilização militar, bélica, né? Numa corrida armamentista, inclusive, né? Entre as potências europeias. Eu preparei alguns slides que eu vou disponibilizar para os interessados. Não sei se está dando para ver bem. São algumas imagens do continente europeu, das potências envolvidas, e algumas fotos de época, certo? Bom, vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, né, ou muito conhecida como a Grande Guerra, né, porque foi a primeira vez que os desenvolvimentos tecnológicos, científicos foram usados numa alta escala, em alta intensidade, né? E foi esse primeiro grande conflito do século XX que foi conhecido entre os contemporâneos do início do século como a Grande Guerra, né? E ela envolveu muitas potências ao mesmo tempo, muitas nações europeias, países não europeus se envolveram, então vai ter esse caráter de Primeira Guerra Mundial, né? Ou de Grande Guerra, por essa participação de muitos países, né, muitas nações, né? O que é importante saber, conhecer sobre essa Primeira Guerra Mundial de modo introdutório, né? Porque a gente está falando de um conflito que ocorreu de 1914 a 1918, não tem como trabalharmos tudo e nunca saberemos o que aconteceu em 4 anos, né? Sob a perspectiva de soldados e generais, né? Da população envolvida. Então são várias facetas, vários olhares sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas alguns elementos gerais que costumam ser cobrados em vestibulares e em outras provas, eu destacaria o seguinte. Primeira coisa, a Grande Guerra, ela ocorre de fato oficialmente entre 1914 e 1918, mas ela, está sendo fermentada, começa a dar indícios, elementos de que ela aconteceria no final do século XIX. Nesse momento de apogeu tecnológico e científico da Belle Époque, a gente tem que lembrar que as rivalidades entre muitas nações começou a se acentuar, a se intensificar, né? O final do século XIX é conhecido por um processo de intensa rivalidade entre as nações. Se a Belle Époque inicia oficialmente após a guerra franco-prussiana, a França ainda quer uma revanche. Ela não aceita essa derrota na guerra franco-prussiana. Agora, a sua revanche vai ser com a Alemanha, que é um antigo território da Prússia, né? E já comentaremos mais sobre a Alemanha.
Então a França quer uma revanche, ou seja, ela está desconfortável com essa derrota, né? Então existe um clima de revanchismo no ar. A Inglaterra tem medo do crescimento industrial que a Alemanha está tendo no final do século XIX. Ou seja, ela está em alerta, ela está receosa com esse desenvolvimento alemão. O Império Russo rivalizava com o Império Austro-Húngaro e com o Império Otomano. Ou seja, existiam vários conflitos isolados, rivalidades isoladas, que vão começar a se somar, vai ser como um efeito bola de neve, vai começar a somar, até gerar a Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, de final do século XIX, duas coisas são importantes. A Alemanha, ela se torna um país unificado no final do século XIX. É no final do século XIX que a Alemanha surge como nação. E nesse surgimento da Alemanha como nação, um sentimento de nacionalismo, de nacionalidade é incentivado, para que todo morador da Alemanha fale o mesmo idioma oficial, porque cada região da Alemanha falava dialetos, tinha os seus costumes, as suas tradições. Então é incentivado um idioma oficial para que todos os membros do país sintam-se alemães, protejam, defendam a Alemanha, tenham os mesmos costumes, tradições, ideias, visões de mundo. Então o nacionalismo é incentivado nesse momento. E normalmente o nacionalismo cria inimigos, né? Eu sou alemão, eu vou proteger a Alemanha, mas eu não gosto de franceses, eu não gosto da Inglaterra. Então eu crio os meus inimigos, e desses inimigos eu quero distância, eu quero um afastamento, ou eu quero a guerra, né? Então é criar um sentimento, é estimulado e criar um sentimento de identidade nacional. Isso acontece com vários países, esse estímulo à ideia de proteger a pátria, a sua nação, dar a vida, dar o sangue pela nação, né? E isso intensifica essas rivalidades e essa disputa, essa concorrência entre as nações. Outro processo importante que acontece ao mesmo tempo. Lembra que quando eu falei da Belle Époque, eu mencionei que essas potências europeias colonizavam amplos territórios na África e na Ásia, né? A Alemanha sentia-se prejudicada nessa corrida à África e à Ásia. Ela sentia-se menosprezada, ela queria ter mais territórios, ela queria ter mais vantagens na África, sobretudo, e não tinha, porque a França e a Inglaterra eram as grandes potências colonialistas nesse momento, né? Então a Alemanha está estimulando essa rivalidade também cada vez mais, certo? Outro elemento que acontece nesse momento, que é muito importante para os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, é a formação de duas alianças, dois tratados entre essas potências. Se existiam aqueles conflitos isolados, né, França e Alemanha, a Inglaterra tinha um receio da Alemanha, tinha uma rivalidade com a Alemanha, a Rússia tinha uma rivalidade com o Império Austro-Húngaro, eles vão começar a ser definidos nesse momento, porque duas alianças vão ser criadas. Primeira aliança, chamada Tríplice Aliança, um acordo político e militar entre a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, feito em 1882. Ou seja, essas três nações se unem para se protegerem, defenderem seus interesses, cooperarem. Mas isso acende um sinal de alerta nas outras potências. Opa, peraí, por que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro estão se unindo? Qual é o interesse? Com qual objetivo? Opa, peraí, estou ficando receoso. Acendeu um sinal de alerta nas outras potências. No início do século XX, em 1907, é criada a Tríplice Entente. A Tríplice Entente é um acordo político-militar entre Inglaterra, França, ou Reino Unido, França e o Império Russo.
essas três potências se unem para, digamos, rivalizar e se proteger, né, da Tríplice Aliança, né? Então, dois grandes grupos são formados: Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e Tríplice Entente, Reino Unido, França e Império Russo. Vocês podem me perguntar: professor, o que é Entente? Entente é uma palavra que significa um acordo, uma colaboração internacional. Digamos, são esforços internacionais, uma união internacional. Ou seja, esses três países estavam se ajudando, né? Então essa palavra, Entente, tem esse sentido, certo? Formando esses dois grupos, o cenário estava cada vez mais quente, né? A chapa estava esquentando, né? E qualquer discurso, qualquer palavra mal colocado poderia ser um rastilho de pólvora, certo? É lógico que vai ter um elemento que os historiadores consideram, digamos, o principal, a gota d'água, digamos, a fagulha para iniciar o incêndio da Primeira Guerra Mundial, que é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro. Francisco Ferdinando foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia, em 1914, em junho, final de junho de 1914. Como se deu isso? O que a gente pode destacar nesse assassinato? O Império Austro-Húngaro era inimigo da Sérvia. E a Sérvia era muito próxima politicamente, culturalmente, em ideias da Bósnia, né? A Sérvia e a Bósnia são vizinhas e elas mantinham laços estreitos de política, cultura. Historicamente eram territórios muito próximos. E em 1908 o Império Austro-Húngaro anexou a Bósnia do Império Otomano. A Bósnia era um território que pertencia ao Império Otomano. E desde o Tratado de Berlim, no final do século XIX, o Império Austro-Húngaro tinha o direito, através do Tratado de Berlim, de dominar, de ocupar essa área, né? Mas ele vai além, ele vai anexar, trazer esse território para o Império Austro-Húngaro. E os sérvios não vão aceitar essa anexação bósnia, né? Porque os sérvios eram inimigos dos austro-húngaros. E agora a sua amiga histórica Bósnia está sendo anexada. Então eles não vão aceitar, né? Essa grande parte dos sérvios não vai aceitar. E vão tentar tomar alguma atitude para que isso não aconteça, certo? Quando em 1914 o arquiduque Francisco Ferdinando vai fazer uma visita e, digamos, vai legitimar a posse da Bósnia para o Império Austro-Húngaro, um grupo nacionalista sérvio chamado Mão Negra tem a sua melhor oportunidade de atuar e, digamos, contestar essa anexação da Bósnia, né? E o que a gente sabe do assassinato do arquiduque nesse dia, desse atentado que tem, digamos, uma preparação e ele tem tudo para dar errado, mas ele vai, digamos, sendo bem sucedido porque o alvo é atingido. Acontece que nessa visita do arquiduque, ele estava passeando, né, em Sarajevo, e teve todo, digamos, uma organização para recepcioná-lo, né, pelo governador bósnio. O carro que ele estava visitando com a sua esposa, Sofia,
um carro aberto, eles estavam passeando, fazendo uma visita, um trajeto pela cidade. Um dos membros desse grupo terrorista lança uma bomba no carro. Só que essa bomba vai explodir fora do carro e vai ferir outras pessoas e não o alvo, o arquiduque. Muitos jornais da época mencionam que o arquiduque ainda se revoltou com a situação, né, se assustou, lógico, e vai gritar várias vezes: é assim que vocês recepcionam seus visitantes a bombas? Né? Então vai gerar todo uma preocupação, né, porque ele tinha sido alvo de um atentado, no início mal sucedido, porque a bomba vai explodir em outras pessoas, e ele insiste em continuar o percurso até o hospital para visitar os feridos. Na saída do hospital, os relatos dizem que o carro em que estava quebrou, e outro membro do grupo, chamado Gravilo Príncipe, um jovem estudante de 19 anos, membro desse grupo, avista o carro, e ele tem a melhor oportunidade de prosseguir com o plano do grupo, né, de matar o arquiduque. Ele se posiciona perto de uma cafeteria e atira, né, contra o Francisco Ferdinando e a esposa. A esposa Sofia morre na hora e o arquiduque em poucos minutos também vai falecer. Esse fato, o assassinato de um membro da realeza europeia, né, de um arquiduque herdeiro do trono austro-húngaro, é a gota d'água para iniciar a Primeira Guerra Mundial. Né? Imediatamente a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, decreta guerra, né, contra a Sérvia, e isso já vai acender o sinal da alerta na Europa e outras nações vão entrar no confronto. Né? Estava formado o cenário da Primeira Guerra Mundial. Mostraria aqui o mapa europeu, né, onde estão localizadas as potências da Tríplice Aliança, em amarelo, e as da Tríplice Entente em verde. Iniciados os confrontos, os historiadores costumam dividir a Primeira Guerra Mundial em 3 fases, em 3 etapas. A primeira é uma fase de grande movimentação de tropas. As tropas se posicionam, saem de seus países, né? Começam as estratégias de guerra. Né? Nesse momento há um grande equilíbrio de forças, sobretudo entre a Alemanha, representando a Tríplice Aliança, e a França, representando a Tríplice Entente. Elas vão se enfrentar, se confrontar, sobretudo na Bélgica e no território francês. Essa é a primeira etapa da guerra, que acontece de 1914 a 1915. É interessante destacar que os historiadores dizem que quando a guerra é deflagrada, as potências começam a se movimentar, a anunciar a participação na guerra, a população viveu com entusiasmo esse momento. A grande parte da população europeia apoiou seus países, por aquele sentimento de nacionalidade, de identidade, de defender a pátria, sabe? E então boa parcela da população europeia apoia essa Primeira Guerra Mundial, nesse primeiro momento. Mas ela não imaginava o poderio militar que seria envolvido. Quando começam os ataques e se noticia a utilização de granadas, tanques de guerra, aviões, submarinos, lança-chamas, vê cidades destruídas, vê o potencial destrutivo que aqueles produtos científicos da Belle Époque foram usados, quais foram os fins e as utilizações, a população se assusta, né? E começa a rejeitar, né, a guerra. Mas no início teve uma euforia de apoiar os seus países.
Mas quando a gente vê o saldo, vê pessoas morrendo, cidades destruídas, o sentimento começa a mudar, né? A segunda fase da guerra é chamada, a fase mais conhecida do estudo da Primeira Guerra Mundial, é essa segunda fase, chamada Guerra de Trincheiras, que ocorre no meio da Segunda Guerra Mundial, de 1915 a 1917. Nesses anos intermediários acontece essa guerra de trincheiras, que nada mais é de que os países se posicionam, se confrontam e evitam o avanço do inimigo. Então a gente começa a cavar trincheiras, aqueles grandes buracos extensos por quilômetros, para barrar o avanço dos inimigos. E ali a guerra vai acontecer. Essas trincheiras é uma defesa das nações, para evitar que os inimigos ultrapassem determinados territórios, determinadas linhas, né? E é ali que os soldados atacam, morrem, descansam, se alimentam, fazem as suas necessidades básicas. É ali que tem um momento de lazer, sabe? Nesse momento, nesse período intermediário da Guerra de Trincheiras, é a fase mais conhecida da Primeira Guerra Mundial. A terceira fase, que acontece nos anos de 1917 a 1918, é a fase em que ela merece ser chamada de Guerra Mundial, porque há a entrada de potências não europeias. É o momento que os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, entra nesse confronto ao lado da Tríplice Entente, apoiando o Reino Unido, França e o Império Russo, e, digamos, desequilibra as forças. Lógico, outros países vão entrar, Austrália, Nova Zelândia, Canadá. O Brasil terá uma pequena participação, enviando matérias-primas e enfermeiros, né, para essa guerra. E por que o Brasil entrou do lado da Tríplice Entente? Principalmente porque há uma pressão popular, sobretudo da mídia, da grande mídia impressa das grandes capitais. Aqui temos a capa da Gazeta de Notícias, e entramos na guerra porque 3 navios brasileiros serão afundados por alemães. Então o Brasil deveria se posicionar, e ele entra então ao lado dos franceses, do Reino Unido e do Império Russo, certo? Então, com a entrada de países nesse conflito, sobretudo os Estados Unidos, a Tríplice Entente vai ter vantagem militar e vai conseguir derrotando a Tríplice Aliança. É importante comentar que a Itália, que era um dos membros, desde 1915, entre o primeiro e o segundo ano da guerra, ela sai já da guerra e vai entrar do lado, vai mudar de grupo, vai pular o muro da Tríplice Aliança e vai entrar na Tríplice Entente. Por quê? Porque ela não se dava tão bem assim com o Império Austro-Húngaro. E segundo a justificativa dos italianos, é que esse tratado, a Tríplice Entente, era um tratado comercial e diplomático. Não tinha fins militares. Então, quando teve uma guerra envolvida, eles caíram fora e vão mudar de lado. Mas, por outro lado, o Império Otomano vai entrar do lado alemão. Mas, mesmo assim, eles não vão ter força suficiente e não vão resistir aos ataques da Tríplice Entente. E, em 1918, a Alemanha assina um armistício, né, e decreta a sua saída da guerra. A Rússia tinha saído em 1917. A Rússia estava passando por problemas internos, que discutiremos nas próximas aulas. Estava passando por um processo revolucionário, chamado Revolução Russa, né, na historiografia. E ela sai um pouco antes, né, porque ela estava tendo muitas dificuldades na guerra e dificuldades internas com a sua população, se mobilizando para tentar uma vida melhor, né? Então, o czar russo
se retira da guerra em 1917. Então, esses são alguns comentários introdutórios, algumas ideias mais elementares, mais gerais sobre a Primeira Guerra Mundial. Espero ter contribuído. No próximo vídeo a gente vai continuar trabalhando com as consequências dessa Primeira Guerra Mundial. Tá, aconteceu a Primeira Guerra, milhões de pessoas morreram, países estão destruídos, a economia de países está arrasada, a sociedade de vários países está arrasada. O que acontece a partir disso? Como se recuperar? Quais são os caminhos a serem perseguidos no pós-guerra? Quais são as consequências da Primeira Guerra Mundial? Beleza? Coragem, resistam, esse momento vai passar, né? Não é a primeira pandemia da história. Hoje a gente tem armas tecnológicas muito melhores do que no passado para enfrentar essas situações, né? A gente conversa no próximo vídeo, beleza? Até mais, tchau, tchau.